Olá, meu nome é Fábio Pires, eu sou médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as neoplasias mieloproliferativas. As neoplasias mieloproliferativas pertencem, dentro da classificação do OMS, ao grupo das neoplasias mieloides crônicas e elas são doenças caracterizadas por um aumento da proliferação de um ou mais componentes da linhagem hematopoética. Existem três neoplasias mieloproliferativas que são as chamadas as clássicas, são a polistemia vera, a trombocitemia essencial e a mielofibrose primária. E essas três doenças compartilham algumas características clínicas comuns, como o aumento de risco trombótico, hemorrágico, presença de hematopoiese extramedular, muitas vezes fibrose medular e com a maior propensão de evolução para leucemia mieloide aguda. E nós já sabemos, isso ficou muito claro nos últimos anos, que essas doenças também têm uma base fisiopatológica semelhante, com presença de diferentes mutações que levam a uma ativação da via JAK-STAT. A via JAK-STAT é uma via de sinalização intracelular que tem grande importância na hematopoiese e também na sinalização de citocinas pró-inflamatórias. Ela depende de enzimas tirosinoquinases da família JAK, principalmente na linhagem hematopoética da quinase JAK2, e também depende de moléculas sinalizadoras intracelulares da família STAT. E o que ocorre nas neoplasias mieloproliferativas é que diferentes mutações dessa via levam a uma hiperativação da mesma e geram o fenômeno, o fenótipo clínico que os doentes apresentam. Então, por exemplo, na polistemia vera, nós temos 95% dos pacientes com mutação do JAK2, já a mesma mutação pode ser encontrada em 60% dos pacientes com trombocitemia essencial e mielofibrose. Nos demais casos, nós podemos ter a mutação de outros genes, como mutação no receptor da trombopoetina, como o MPL, mutação de uma proteína chaperona, que é a calreticulina, ou mesmo mutação de inibidores do JAK2, como o SH2B3. E essa base fisiopatológica das neoplasias mieloproliferativas tem servido de base para o desenvolvimento de novos métodos diagnósticos e principalmente novos métodos terapêuticos. Então, recentemente, no início de 2016 no Brasil, foi aprovada uma medicação, o ruxolitinib, ou Jakafi, que é uma nova medicação para inibir o JAK2. Ele foi aprovado para uso em pacientes com mielofibrose primária. Ele serve para diminuir o tamanho do baço, que esses pacientes apresentam esplenomegalia volumosa. Ele pode levar a uma melhora dos sintomas clínicos que os pacientes com mielofibrose apresentam. Ele leva também ao aumento da sobrevida. E a gente sabe hoje que em alguns pacientes que conseguem manter a resposta clínica com ruxolitinib durante muitos anos, ele leva após um tempo uma regressão, uma melhora da fibrose da medula óssea. Isso é algo importante, pois até então, tirando com transplantes de medula óssea, haviam poucas medicações capazes de conseguir reverter a fibrose medular que a gente encontra na mielofibrose primária, e parece que não em todos, mas em uma fração dos pacientes o ruxolitinib consegue fazer isso. Mais recentemente, não no Brasil, mas no exterior, o ruxolitinib começou a ser estudado em pacientes com polistemia vera, que são refratários à terapia citorredutora oral convencional com hidroxiureia, que é o medicamento até então mais utilizado. No estudo publicado no ano passado, em 2015, pacientes com polistemia vera que apresentavam um hematócrito muito elevado, uma alta necessidade de flebotomias, esplenomegalia e não estavam melhorando com o uso de hidroxiureia, foram aleatorizados entre receber ruxolitinib na dose de 10 mg 2 vezes ao dia e a melhor terapia disponível a ser escolhida pelo médico. E depois de 32 semanas, avaliando um desfecho primário composto de melhora do baço e controle do hematócrito, foi visto que uma fração muito significativamente maior dos pacientes tomando ruxolitinib, em torno de 20 e poucos por cento, havia atingido esse desfecho primário, comparado com uma fração em torno de 1% dos pacientes no braço controle, comprovando que o ruxolitinib é a terapia de escolha para pacientes com polistemia vera que apresentam citorredução refratária à hidroxiureia. Além da terapia citorredutora, com esse grande avanço que houve nos últimos anos com o inibidor de JAK2 ruxolitinib, é importante também mencionar que os pacientes com neoplasia mieloproliferativa têm um risco aumentado de desenvolver fenômenos trombóticos, e profilaxia trombótica deve ser feita com aspirina sempre que possível.
Para os pacientes com polissemia vera, todos os pacientes devem fazer uso de aspirina, pois isso diminui a probabilidade do doente desenvolver trombose. Para pacientes com mielofibrose, sempre que eles não apresentem plaquetopenia e tenham mutação do JAK2, é também recomendado o uso de aspirina. E para pacientes com trombostemia essencial, se eles forem positivos para a mutação do JAK2 ou apresentarem fatores de risco cardiovasculares, é de grande interesse também utilizar aspirina para prevenir fenômenos trombóticos. Do contrário, se o paciente não tiver um histórico cardiovascular e não tiver a mutação do JAK2, que ocorre, que nem eu disse, em mais ou menos 60% dos pacientes, eu acho que nessa situação a gente poderia não utilizar aspirina e apenas observar o paciente. E vale lembrar que nas neoplasias mieloproliferativas, devido ao aumento da produção plaquetária, muitos doentes têm um turnover plaquetário muito alto e de tal forma que o paciente toma aspirina pela manhã, porém à noite já houve uma reversão total do pool plaquetário do paciente e o paciente já está novamente produzindo plaquetas que não estão hipoagregadas. E isso pode ser testado através de um simples teste de agregação plaquetária que pode ser solicitado para pacientes com neoplasias mieloproliferativas em uso de aspirina. E se o teste vier positivo, vier negativo, mostrando presença de agregação plaquetária, sugere que o paciente tem resistência a doses convencionais de aspirina e você deveria aumentar a dose passando a fazer 2 comprimidos por dia. Porém, não deve ser 2 comprimidos de uma vez só, deve ser 2 comprimidos divididos em 2 doses. Uma dose pela manhã e uma dose à noite. Isso é algo que eu tenho visto na prática clínica e deve ser considerado para pacientes com neoplasias mieloproliferativas fazendo uso desse medicamento. E por fim, devemos lembrar também que eles têm um risco aumentado de desenvolver fenômenos hemorrágicos e a gente sempre deve ter muito cuidado, especialmente com pacientes que apresentam plaquetas elevadas, pois eles podem desenvolver uma doença de von Willebrand adquirida através de uma adsorção da proteína do fator de von Willebrand devido a um número muito alto de plaquetas e que vai levar a um fenômeno hemorrágico. Isso vai ser exacerbado se o paciente estiver utilizando aspirina concomitantemente. Então, evitar o uso de aspirina em pacientes com plaquetoses extremas e pacientes com fenômenos hemorrágicos, não interessa qual for a contagem plaquetária, avaliar para a presença de doença de von Willebrand adquirida através da dosagem do fator de von Willebrand antígeno, da dosagem da atividade de cofator de histocetina. Além desses novos avanços de terapia citoredutora e profilaxia antitrombótica, vale a pena a gente mencionar que para pacientes com mielofibrose, que sejam pacientes mais jovens, com doença de risco mais avançado, que você pode determinar por classificações prognósticas internacionais como IPSS, nós devemos considerar o transplante de medula óssea como tratamento para tentar levar esses pacientes à cura. Infelizmente, não são muitos pacientes com mielofibrose que se encontram nessa faixa etária mais jovem, porém eles existem e quando isso acontecer, o paciente tiver um doador compatível disponível, ele deve ser encaminhado para a realização de transplante de medula óssea alogênico, pois é o melhor tratamento para esses casos, especialmente se a doença tiver um risco intermediário 2 ou elevado. Para pacientes com mielofibrose de risco baixo ou intermediário 1, nessas situações a gente poderia optar pelo tratamento medicamentoso e reservar o transplante apenas quando a doença ficasse pior. Para aqueles colegas que realizam o transplante de medula óssea em mielofibrose, vale a pena lembrar que os melhores resultados têm sido obtidos com regimes de condicionamento que empregam busulfano associado à fludarabina. Existem vários esquemas diferentes, tem o esquema do MD Anderson, que utiliza busulfano com dosagem de nível sérico na faixa de 4 a 5 mil AUC. Existe o esquema europeu que faz uma combinação de busulfano com fludarabina, a dose de busulfano dessa vez é por miligrama por quilo, mas independente da dose empregada, é sempre importante lembrar que busulfano com fludarabina deve ser o regime de escolha para condicionamento de pacientes com mielofibrose. E por fim, a última coisa que eu gostaria de falar é avisar os colegas que cuidam de pacientes com neoplasias mieloproliferativas, que eu dei uma mencionada no início, que existem diversas mutações que ativam a via JAK-STAT, como JAK2, mutação do MPL, mutação no KOR, porém existe uma grande gama de outras mutações que
Também tem sua importância clínica, como por exemplo mutações do SXL1, do SRSF2, do EZH2, do IDH1 e IDH2, que ativam outras vias que são importantes para patogênese das neoplasias mieloproliferativas e que podem ter um impacto clínico associadas com um pior prognóstico da mielofibrose e de outras doenças e com uma maior probabilidade de evolução para a leucemia mieloide aguda. O teste para essas mutações não está amplamente disponível, porém nós estamos aqui no Hospital Israelita Albert Einstein até o final de 2018 com um protocolo de pesquisa clínico no qual nós iremos realizar testes genéticos de pacientes com neoplasias mieloproliferativas e também síndrome mielodisplasica e leucemia mieloide aguda para a detecção das mutações mais comuns que ocorrem nessas doenças e para poder fazer uma correlação com o quadro clínico dos pacientes e posteriormente com o desfecho. Então, se você tiver algum paciente com neoplasia mieloproliferativa e tiver interesse em encaminhar para a gente, você pode ligar no telefone 2151 1128 e buscar maiores informações sobre o estudo que se chama LMA Brasil, para que nós possamos agendar o seu paciente e ele vir um dia aqui no hospital coletar as amostras necessárias. Isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço vocês terem ouvido e até logo.